Apocalipse 12 revela uma verdade inquietante, mas essencial para os tempos em que vivemos. A batalha entre o bem e o mal, simbolizada pela luta entre a mulher e o dragão, não é apenas um evento distante, mas uma realidade que afeta nossas vidas agora. Os sinais proféticos se cumprem diante de nossos olhos, e entender essas revelações é crucial para nos prepararmos espiritualmente. Embora assustador, este conhecimento é necessário para resistir às forças que tentam nos afastar de Deus. A passagem de Apocalipse 12 nos apresenta um cenário poderoso e simbólico de uma batalha épica entre o bem e o mal, representada pela luta entre Miguel, o arcanjo, e Lúcifer, o dragão. Este conflito celestial não é apenas uma luta física, mas uma guerra espiritual que simboliza a eterna luta entre as forças da luz e as trevas. Miguel, como líder das hostes celestiais, representa a justiça e a autoridade divina, enquanto Lúcifer encarna a rebelião e o desejo de poder que desafia a soberania de Deus. A derrota de Lúcifer e sua expulsão do céu marcam um momento crucial na narrativa bíblica, destacando a vitória final do bem sobre o mal. Após sua derrota, Lúcifer, agora identificado como Satanás, é lançado na Terra, onde continua sua obra de destruição e engano. Este evento tem profundas implicações para a humanidade, pois Satanás, com toda sua fúria, busca destruir a criação de Deus e afastar as pessoas de seu Criador. A Bíblia nos alerta sobre essa realidade, indicando que o inimigo espiritual está constantemente buscando corromper e enganar os seres humanos, levando-os ao pecado e à morte espiritual. A batalha travada no céu ecoa na terra, afetando nossas vidas de maneira direta e intensa. A visão da guerra celestial também nos oferece uma perspectiva sobre a verdadeira natureza do conflito que enfrentamos no mundo espiritual. Não estamos apenas lidando com questões terrenas, mas com forças invisíveis que atuam nos bastidores da história. Esta compreensão nos chama à vigilância e à perseverança, sabendo que, embora o inimigo seja poderoso, ele já foi derrotado no céu. Este entendimento nos prepara para explorar os impactos dessa guerra celestial em nosso mundo, abrindo caminho para o próximo tópico. Depois de ser expulso do céu, o diabo, descrito em Apocalipse 12 como o grande enganador, encontra-se agora na terra, cheio de ira, pois sabe que seu tempo é curto. Sua presença entre nós explica a origem de muitos dos males que testemunhamos diariamente. A Bíblia o retrata como um ser astuto e manipulador, sempre em busca de corromper a criação divina. As catástrofes naturais, o aumento da violência e a crescente corrupção moral que permeia a sociedade podem ser vistos como manifestações diretas de sua influência maléfica. Ele age de forma sutil, usando as fraquezas humanas para propagar o pecado e a destruição. A ira do diabo é particularmente feroz porque ele tem consciência de que seu tempo está acabando. Ele sabe que o julgamento final está próximo e que sua derrota é inevitável. Esta urgência leva Satanás a intensificar suas ações na terra, buscando arrastar o maior número possível de almas com ele. A Bíblia nos adverte sobre o perigo de sermos enganados por suas artimanhas, pois ele se disfarça como um anjo de luz, tornando difícil para muitos discernirem sua verdadeira natureza. A batalha que travamos, portanto, não é apenas contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais da maldade que operam nos lugares celestiais. Essa compreensão da presença do diabo na Terra nos leva a refletir sobre o estado atual do mundo e a necessidade de estarmos espiritualmente preparados. Ações, como fortalecer sua rotina de oração diária, estudar passagens específicas da Bíblia que falam sobre tentação, como Mateus 4, 1, 11, e buscar comunhão com outros crentes através de grupos de estudo ou de apoio,
são maneiras práticas de se proteger contra as investidas do inimigo. À medida que avançamos para o próximo tópico, veremos como o diabo tem influenciado a história humana desde o princípio e o que podemos esperar no futuro. Este entendimento é crucial para aqueles que buscam viver uma vida em obediência a Deus, resistindo às tentações e armadilhas que o diabo coloca em nosso caminho. O diabo, conhecido como Satanás, tem uma longa história de influência e engano que remonta ao Jardim do Éden. Desde o momento em que tentou Adão e Eva, levando-os a desobedecer a Deus, ele tem sido uma figura central na narrativa bíblica como o adversário da humanidade. Sua atuação é evidenciada em momentos cruciais, como na história de Jó, onde ele questiona a lealdade dos servos de Deus, ou quando entra em Judas, traindo Jesus e cumprindo assim o plano de redenção. Esses exemplos bíblicos demonstram como o diabo tem trabalhado ao longo da história para desviar a humanidade do caminho da verdade. O futuro do diabo, conforme revelado em Apocalipse, é igualmente sinistro. No final dos tempos, ele levantará o anticristo, um líder poderoso que enganará muitas nações e conduzirá o mundo a um período de grande tribulação. Este evento é parte das profecias assustadoras sobre os últimos dias, onde o poder de Satanás será manifestado de forma nunca antes vista. No entanto, mesmo com todo esse poder, a Bíblia assegura que o fim de Satanás está determinado. Após a grande batalha de Armagedon, ele será finalmente derrotado e lançado no lago de fogo, selando seu destino eterno. Entender tanto o passado quanto o futuro do diabo nos dá uma visão clara de seu papel no plano divino e das estratégias que ele usa para enganar a humanidade. Isso nos prepara para os tempos difíceis que estão por vir, alertando-nos sobre a necessidade de estarmos firmes na fé e vigilantes contra as armadilhas do inimigo. Você pode começar identificando áreas em sua vida onde a influência do inimigo é mais forte e buscar fortalecê-las com oração, jejum, ou mesmo falando com um mentor espiritual. À medida que nos aprofundamos no próximo tópico, veremos como os sinais dos últimos dias se manifestam e o que isso significa para os cristãos que vivem neste tempo. Vivendo em uma era de incertezas e mudanças rápidas, muitos cristãos acreditam que os sinais apontam para o fato de que estamos nos últimos dias. Como descrito nas Escrituras, a sociedade tem mostrado sinais claros de corrupção moral, uma crescente falta de respeito pelos valores tradicionais e uma disseminação de ideologias que se afastam dos princípios cristãos. Guerras, desastres naturais e pandemias são vistos como sinais proféticos que confirmam a proximidade do retorno de Cristo, conforme predito no livro do Apocalipse. Esses eventos nos lembram da urgência em refletir sobre nossa vida espiritual e nossa preparação para o que está por vir. Os cristãos são chamados a observar os tempos e discernir os sinais que indicam a aproximação do julgamento final. Jesus nos alertou para que estivéssemos atentos, pois ninguém sabe o dia ou a hora de seu retorno. No entanto, ele deixou claro que haveria sinais visíveis para aqueles que estão espiritualmente despertos. Em meio a este cenário, é essencial que os cristãos vivam com propósito e discernimento, sabendo que as decisões e ações tomadas agora terão impacto eterno. A vida cristã, então, não deve ser vivida de forma apática, mas com a consciência de que estamos em uma batalha espiritual e que cada escolha conta. O entendimento de que estamos vivendo nos últimos dias também traz um senso de urgência para compartilhar o Evangelho e preparar o coração para a volta de Cristo. Isso implica não apenas em evitar os enganos do diabo, mas também em se alinhar com a vontade de Deus em todas as áreas da vida.
Dedicar tempo à leitura de livros como Apocalipse Desvendado ou Vivendo nos Últimos Dias pode oferecer insights valiosos para se aprofundar nesse tema. À medida que avançamos para o próximo tópico, a importância de estarmos espiritualmente preparados para o retorno de Cristo se torna ainda mais evidente. A preparação para o retorno de Cristo é um tema central na vida cristã, especialmente à luz dos sinais dos últimos dias. A Bíblia nos exorta a viver em obediência, mantendo a fé e evitando as armadilhas e tentações que o diabo coloca em nosso caminho. A expectativa do retorno de Jesus não deve ser uma mera espera passiva, mas uma ação contínua de santificação, onde cada cristão busca viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Isso inclui a prática do amor ao próximo, a busca pela justiça e a renúncia ao pecado, em um esforço para estar pronto para o momento em que ele vier. Estar preparado também significa estar espiritualmente vigilante, reconhecendo que o diabo está constantemente tentando desviar os fiéis do caminho da verdade. Jesus nos alertou sobre o perigo de sermos pegos de surpresa, comparando seu retorno a um ladrão que vem à noite. Por isso, a oração, o estudo da Bíblia e a comunhão com outros crentes são práticas essenciais para fortalecer a fé e manter a esperança viva. Essas disciplinas espirituais ajudam os cristãos a discernir a vontade de Deus e a permanecer firmes diante das provações e dos enganos que marcam os últimos dias. Enquanto aguardamos o retorno de Cristo, é vital que cada cristão examine sua vida e faça as mudanças necessárias para alinhar-se com a vontade de Deus. Essa preparação não é apenas uma responsabilidade individual, mas também comunitária, pois todos somos chamados a ajudar uns aos outros a manterem-se firmes na fé. Reflita sobre como você pode contribuir para a sua comunidade, seja liderando um grupo de estudo bíblico, participando de missões ou até mesmo oferecendo seu tempo para ajudar os necessitados. No próximo tópico, veremos como essa preparação espiritual se conecta com a compreensão da batalha espiritual que travamos diariamente. A batalha espiritual é uma realidade constante na vida de todo cristão. Desde a queda de Lúcifer, essa luta entre o bem e o mal tem sido travada não apenas no plano celestial, mas também nas vidas dos fiéis. A Bíblia nos ensina que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Esta batalha invisível influencia o mundo ao nosso redor, e os cristãos são chamados a se revestirem da armadura de Deus para resistir aos ataques do inimigo. Isso inclui a verdade como cinto, a justiça como couraça e a fé como escudo. No dia a dia, essa batalha se manifesta de várias formas: tentações, dúvidas, medos e até mesmo crises de fé. O diabo, sendo astuto e incansável, utiliza todas as oportunidades para enfraquecer a fé dos crentes e afastá-los de Deus. É crucial que os cristãos reconheçam essas lutas como parte de um conflito maior e não se deixem vencer pelo desânimo. A oração fervorosa, o estudo da palavra e a comunhão com outros crentes são armas poderosas nesta batalha, capazes de derrotar as estratégias do inimigo e fortalecer a resistência espiritual. Compreender a batalha espiritual nos ajuda a ver os desafios da vida sob uma nova perspectiva. Eles não são apenas problemas a serem resolvidos, mas oportunidades para crescer na fé e confiar em Deus. Praticar o jejum, por exemplo, pode ser uma maneira poderosa de fortalecer sua resistência espiritual, assim como buscar conselhos de líderes espirituais experientes. Como soldados de Cristo, os cristãos são chamados a lutar com coragem, sabendo que a vitória final pertence ao Senhor. No próximo tópico, exploraremos como essa batalha espiritual
se conecta com a necessidade de ação comunitária, especialmente em tempos de tribulação. A ação comunitária é uma extensão natural da vida cristã, especialmente em tempos de grande tribulação. Enquanto a batalha espiritual é pessoal e interna, a ação comunitária reflete o chamado para viver a fé de maneira prática, servindo aos outros e demonstrando o amor de Cristo em ações concretas. Nos últimos dias, quando a sociedade enfrenta desafios crescentes, os cristãos são chamados a ser a luz do mundo, mostrando compaixão, justiça e misericórdia em um mundo cada vez mais sombrio. Esta é uma forma de resistir ao mal, não apenas no plano espiritual, mas também no cotidiano, através do serviço ao próximo. As Escrituras nos incentivam a não nos isolarmos, mas a nos unir em comunidade para fortalecer uns aos outros. Em Hebreus 10, 24, 25, somos lembrados da importância de nos encorajarmos mutuamente, especialmente à medida que vemos o dia se aproximando. A comunidade cristã é um lugar de refúgio, onde os crentes podem compartilhar suas lutas, buscar apoio e encontrar forças para perseverar. Além disso, é através da ação comunitária que o corpo de Cristo pode impactar o mundo de forma mais eficaz, oferecendo ajuda prática, conforto espiritual e uma voz profética em tempos de crise. A ação comunitária também serve como um testemunho poderoso para o mundo, mostrando que o cristianismo é mais do que palavras. É uma fé viva e ativa. Ao nos engajarmos em atos de bondade, justiça e misericórdia, refletimos o caráter de Deus e atraímos outros para a luz do Evangelho. Participar de projetos sociais, como ajudar em um banco de alimentos, ou se envolver em atividades missionárias, são formas concretas de colocar essa fé em ação. À medida que nos movemos para o próximo tópico, veremos como a oração e a meditação são essenciais para manter essa ação comunitária alinhada com a vontade de Deus. A oração e a meditação são fundamentais para a vida espiritual de todo cristão, especialmente em tempos de tribulação e batalha espiritual. A oração é o meio pelo qual os fiéis se comunicam com Deus, buscando sua orientação, força e proteção. Em Mateus 26, 41, Jesus nos ensina a vigiar e orar, para que não entremos em tentação. A oração constante nos mantém conectados com o Senhor e nos ajuda a resistir às armadilhas do diabo, fortalecendo nossa fé e renovando nosso espírito. Além disso, a meditação na Palavra de Deus nos ajuda a internalizar seus ensinamentos e aplicá-los em nossas vidas diárias. Meditar na Palavra é mais do que apenas ler as Escrituras. É refletir profundamente sobre o que Deus está dizendo e permitir que essas verdades transformem nosso coração e mente. Em um mundo cheio de distrações e ruídos, a meditação oferece um espaço de quietude onde podemos ouvir a voz de Deus e entender sua vontade para nossas vidas. O Salmo 1 nos fala do homem que medita na lei do Senhor dia e noite, e que é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não murcham e que dá fruto na estação certa. Este tipo de vida espiritual enraizada na oração e meditação é essencial para resistir às pressões do mundo. A prática regular da oração e da meditação também nos prepara para enfrentar os desafios espirituais com sabedoria e discernimento. Esses momentos de intimidade com Deus nos capacitam a agir com amor, paciência e coragem, tanto em nossas vidas pessoais quanto na comunidade. Se você ainda não tem uma rotina de meditação, comece com passagens simples, como os Salmos, e aumente gradualmente sua prática. A oração e a meditação não apenas nos fortalecem, mas também nos alinham com a vontade divina, preparando-nos para os desafios futuros. À medida que seguimos para o próximo tópico, exploraremos como essa preparação nos dá esperança
e direcionamento para o futuro. O futuro, conforme descrito no Apocalipse, pode parecer sombrio, com a vinda da tribulação e os desafios que ela trará. No entanto, para os cristãos, há uma mensagem profunda de esperança que permeia toda a revelação bíblica. Essa esperança está enraizada na certeza de que, apesar das dificuldades, Cristo voltará para estabelecer seu reino eterno de paz e justiça. Essa perspectiva escatológica dá aos crentes não apenas uma visão do que está por vir, mas também a força para perseverar, sabendo que o sofrimento presente é temporário e que a vitória final já foi garantida na cruz. Essa esperança no futuro não é passiva, mas ativa, influenciando a maneira como os cristãos vivem hoje. Sabendo que Jesus retornará, os crentes são chamados a viver de maneira que honre a Deus, mantendo a fé e trabalhando pela justiça e pela paz no mundo. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 8:18 que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Esta promessa nos dá coragem para enfrentar as adversidades com confiança, sabendo que Deus tem um plano maior e que, no final, todo o mal será derrotado. Essa visão de futuro também inspira os cristãos a compartilhar essa esperança com os outros, levando a mensagem do Evangelho aos que ainda não a conhecem. Em um mundo que muitas vezes parece sem direção e sem esperança, o conhecimento da promessa de Deus oferece um farol de luz e propósito. Planeje como você pode compartilhar essa esperança, seja através de conversas informais, organizando grupos de estudo bíblico ou até mesmo nas redes sociais. A esperança do retorno de Cristo, da restauração de todas as coisas e da vida eterna em sua presença é o que sustenta e motiva a vida cristã. Com essa visão em mente, os cristãos podem enfrentar o futuro com confiança, preparados para os desafios e animados pela promessa da glória eterna. Compreender as verdades ocultas de Apocalipse 12 é mais do que uma simples exploração teológica, é um chamado à ação. Estamos diante de uma batalha espiritual intensa, e a forma como respondemos a ela determinará nosso destino eterno. Você está preparado para resistir às tentações e enganos do diabo? Está vivendo com a expectativa do retorno de Cristo, alinhando sua vida aos valores do Evangelho? Estas são perguntas que exigem reflexão profunda e, mais importante, ação imediata. Agora é o momento de fortalecer sua fé, buscar a Deus em oração e se envolver ativamente em sua comunidade cristã. O que você pode fazer hoje para estar mais perto de Deus e melhor preparado para os desafios que virão? Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar aprendendo mais sobre como viver de acordo com as revelações bíblicas e enfrentar os últimos dias com coragem e esperança.